Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 8, segunda parte. O que acontece quando a aversão ao risco é insuficiente? A crise financeira global de 2007 e 2008 representou o maior tombo financeiro que já presenciei em minha vida e, consequentemente, apresenta a melhor oportunidade de observar, refletir e aprender. Vários elementos contribuíram para que isso viesse a ocorrer. A seguir, uma lista parcial relativa ao mercado dos Estados Unidos da América. As políticas governamentais dos Estados Unidos de apoio à aquisição da casa própria levaram, por definição, à inclusão de pessoas que, historicamente, não tinham condições para tal, em um momento em que os preços dos imóveis estavam subindo. O Banco Central norte-americano, Fed, diminuiu as taxas de juros, fazendo com que a demanda por instrumentos financeiros de alta rentabilidade, como títulos hipotecários estruturados alavancados, aumentasse. Havia uma tendência crescente entre os bancos de conceder empréstimo hipotecário, empacotá-los e vendê-los, em vez de retê-los. As decisões de emprestar, estruturar, atribuir classificações de crédito e investir foram feitas com base na extrapolação de baixas taxas históricas de inadimplência de hipotecas, algo que não foi questionado. Esses 4 pontos anteriores resultaram em uma ânsia crescente de conceder empréstimos hipotecários, com o consequente declínio dos padrões de concessão de crédito. Novos e não testados títulos lastreados em hipotecas foram desenvolvidos com a promessa de altos retornos com baixo risco, algo de grande apelo em tempos não céticos. Leis e regulamentações de proteção foram flexibilizadas, como a lei Glass-Steagall, que proibia a criação de conglomerados financeiros, a regra do uptick, que fixa limites de alta dos valores mobiliários, impedia que os operadores que apostaram contra ações as obrigassem a uma venda curta e ininterrupta, e as regras que limitavam a alavancagem dos bancos, permitindo que ela quase triplicasse. Finalmente, a publicação pela mídia dos Estados Unidos da América de artigos afirmando que o risco havia sido eliminado mediante a combinação dos seguintes fatores: a agilidade do Fed em estimular a economia quando se fazia necessário, a confiança de que o excesso de liquidez que flui para a China graças às suas exportações e para os produtores de petróleo nunca deixaria de tomar o caminho de volta, sustentando os preços dos ativos, e as inovações de Wall Street, que fatiam e dividem com maestria o risco e repartem amplamente e o deixam em condições de ser adequadamente assumido. A concorrência de todos esses elementos sinalizava a presença de tolerância ao risco. Na verdade, eles não se materializariam se a tolerância ao risco não tivesse dominado a psique dos investidores, credores, devedores e reguladores. O nível de tolerância ao risco, como a observada nos anos imediatamente anteriores à crise, deve ser muito preocupante, pois implica a ausência de preocupação, cautela e ceticismo. Não havia como evitar que esses desenvolvimentos e a tolerância ao risco ou negligência ao risco que estava por trás deles, em última análise, levaria a comportamentos financeiros inseguros, em particular por meio da criação de produtos financeiros temerários e sujeitos ao fracasso. A capacidade de emprestar vultuosos capitais a baixas taxas de juros fez com que os compradores de ativos se sentissem em uma era de ouro. Mas ela não se caracterizava pela disponibilidade de investimentos sadios e com preços moderados. Em vez disso, a pronta disponibilidade de alavancagem facilitou o investimento pesado em ativos cujos preços haviam subido muito e em instrumentos financeiros inovadores, não testados, sintéticos e alavancados, muitos dos quais continuariam a dar errado. Talvez o fator a ser apontado como chave para tal situação tenha sido o comportamento de risco adotado por parcela das instituições financeiras nesse período. Quando o mundo é caracterizado por macroeventos benignos, atividade hiperfinanceira e inovação financeira, os provedores de capital tendem a competir por participação de mercado em um processo que eu chamo de a corrida para o fundo. Mais tarde eu farei referência ao memorando com esse nome. O clima, nos anos de 2005 a 2007, foi resumido pelo CEO da Citigroup, Charles Prince, em junho de 2007, virtualmente às vésperas da crise financeira global, em uma declaração que se tornou emblemática da época. Quando a música para, em termos de liquidez, as coisas se complicam, mas enquanto a música estiver tocando, você tem que se levantar e dançar. Nós ainda estamos dançando. Em outras palavras, os bancos tinham que fazer, e estavam fazendo, coisas que dependiam para o sucesso deles da continuação de condições anormalmente favoráveis, e haveria problemas se essas condições normalizassem. Nenhum banqueiro, entretanto, pode se acusar a participar por medo de perder participação de mercado. Os instrumentos não foram testados e eram potencialmente defeituosos, mas ninguém estava disposto a deixar o bonde passar. Esse é o tipo de comportamento de manada que tipifica, cria e exacerba os ciclos. Em teoria, um CEO do banco poderia ter se recusado a participar daquela insensatez. Mas dadas as circunstâncias, qualquer um que ficasse de fora do baile perderia participação no mercado e não conseguiria pôr as mãos no dinheiro fácil, que seus concorrentes estavam recolhendo, e poderia ser forçado a deixar o mercado por investidores ativistas. Assim, os bancos faziam ofertas agressivas pela oportunidade de disponibilizar capital,
como se a música nunca fosse parar. Quem sabe que há ciclos, porém, deixa claro que um dia a orquestra deixa de tocar. Esse tipo de tolerância, ausência de risco, desempenha um papel essencial na fase ascendente, que precede e define o cenário para cada ato dramático de reviravolta. À medida que o período de 2005 a 2007 avançava, descortinava-se uma grande oportunidade para observar eventos que tornavam manifestas as atitudes dos participantes do mercado em relação ao risco, e para chegar a conclusões úteis. Acredito que o seguinte trecho de The Race to the Bottom, a corrida para o fundo, em tradução livre, um memorando que escrevi sobre o assunto em fevereiro de 2007, apenas alguns meses antes dos primeiros sinais de que os maus momentos estavam chegando, é um excelente exemplo. Ele mostra o valor potencial de inferências extraídas de experiências isoladas e talvez anedóticas. Embora os últimos anos tenham me dado muitas oportunidades de maravilhar-me com os excessos no mercado de capitais, neste caso, o que provocou meu grito de guerra, isso pede um memorando. Chegou aos jornais na Inglaterra durante minha última estada lá. O Financial Times relatou em 1º de novembro de 2006. O AB, segundo maior provedor de crédito imobiliário do Reino Unido, elevou o limite de financiamento aos compradores de casas para 5 vezes o salário individual ou conjunto, superando os patamares tradicionais de cerca de 3,5 vezes o salário. Ele acompanhou a decisão da semana passada do Bank of Ireland Mortgages e da Bristol & West de aumentar tais limites de 4 para 4,5 vezes. Em outras palavras, havia uma regra tradicional informando que os tomadores de empréstimos podiam assumir hipotecas até um valor equivalente a mais de 3 vezes seus salários. Mas agora, eles podem tomar emprestado 5 vezes o que ganham, cerca de 50% a mais. O que se pode deduzir daí? Há, ao menos, 4 hipóteses. Os antigos padrões eram conservadores, e agora os novos estão corretos. As condições mudaram de tal forma que o novo padrão é tão conservador para hoje como o antigo era para sua época. É razoável que os credores hipotecários aceitem maiores níveis de inadimplência e, portanto, retornos líquidos mais baixos, uma vez que o custo de capital diminuiu. A pressa em emprestar dinheiro fez com que a empresa financeira afrouxasse seus padrões. Eu conheço a fundo o mercado hipotecário do Reino Unido, e é minha intenção neste memorando comentar as tendências gerais do mercado de capitais, e não o setor específico. Além disso, é certamente verdadeiro que taxas de juros mais baixas significam que um determinado salário pode dar conta de uma hipoteca maior. E isso provavelmente permanecerá assim desde que 1. Os mutuários mantenham seus empregos, e 2. Suas hipotecas tenham taxas fixas. Mas se você acha que a razão da AB para dar esse passo pode ser lógica como essa, a pergunta a ser feita é: por que agora? Razões lógicas e decisões sóbrias podem estar envolvidas aqui, mas também a concorrência para colocar o dinheiro e a habitual crença de que, desta vez, é diferente. Quem empresta recursos e que investe invariavelmente deixa de lado as disciplinas consagradas pelo tempo, quando os ciclos chegam a extremos, acreditando que as condições atuais são distintas daquelas que prevaleciam no passado, quando essas disciplinas eram apropriadas. Estas também, invariavelmente, mostram que os ciclos se repetem e nada realmente muda. O que vimos no mercado hipotecário dos Estados Unidos, à medida que os preços dos imóveis subiam e as taxas de juros caíram? Primeiro, taxas promocionais, mais baixas. Em seguida, uma maior porcentagem do valor financiado em relação ao valor de avaliação do imóvel. Depois, financiamento de 100%. Então, empréstimos de baixa amortização. Daí, empréstimos sem amortização. A seguir, empréstimos que não exigem documentação de emprego ou histórico de crédito. Todas essas coisas tornaram possível que mais compradores procurassem casas mais caras, mas ao mesmo tempo tornaram as hipotecas mais arriscadas para os credores. E esses desenvolvimentos ocorreram quando os preços das residências estavam altos e as taxas de juros estavam em níveis baixos. No final, os compradores assumiam a maior hipoteca possível em função de sua renda e das taxas de juros vigentes. Tais hipotecas os deixariam nas casas de seus sonhos, enquanto as condições não se deteriorassem, o que invariavelmente ocorreria. Na televisão dos Estados Unidos havia um programa chamado Name That Tune. Qual é a música? Nele, um candidato X dizia: adivinhe o nome da música em 6 notas. O candidato Y contrapunha: faça o mesmo com 5 notas. Então o candidato X replicava: eu posso dizer qual é a música em 4 notas. Por fim, tinha chance de acertar o nome da música aquele que dispusesse a fazer a aposta mais arriscada, tentar com base na menor informação. Assim, o Banco da Irlanda entrou na competição para emprestar dinheiro para a compra de residências e declarou: vou emprestar 4,5 vezes o salário do mutuário. E o AB disse: vou emprestar 5 vezes. Quem ganha esse leilão é aquele que vai colocar mais dinheiro com o mínimo de segurança. Se isso é realmente ganhar ou perder, ficará claro quando o ciclo girar, como aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. Mas certamente há uma corrida para o fundo acontecendo. Um concurso para se tornar a instituição que fará empréstimos com menor margem de erro. Seja como for, nos últimos anos, os padrões para empréstimos hipotecários caíram e o risco aumentou. Com base na lógica,
Possivelmente. Induzido e exacerbado por um ciclo? Eu diria que sim. O FT citou John Paul Calhoun-Klee, analista do setor bancário de Merrill Lynch. Quando o AB empresta um múltiplo de 5 vezes o salário, isso pode ser perfeitamente sensato, ou pode ser tremendamente arriscado. Certamente, os empréstimos hipotecários se tornaram mais arriscados. Em alguns anos, veremos se isso foi uma assunção de risco inteligente ou um excesso de ardor competitivo. As condições atuais do mercado financeiro são facilmente resumidas. Excesso global de liquidez, interesse mínimo em investimentos tradicionais, pouca preocupação aparente com o risco e retornos prospectivos minúsculos em qualquer lugar que se olhe. Assim, em face do preço de acesso a retornos potencialmente adequados, mas menores do que os prometidos no passado, os investidores aceitam de pronto um risco significativo na forma de alavancagem elevada, derivativos não testados e estruturas de negócios fracas. O ciclo atual não é incomum na forma, apenas em sua extensão. Minha opinião é de que há pouco mistério sobre o resultado final, mas neste ponto do ciclo são os otimistas que parecem ver melhor as coisas. Como é frequentemente o caso, eu poderia ter feito um memorando mais curto, simplesmente invocando minhas duas citações favoritas, ambas se encaixando muito bem aqui. A primeira é um comentário de John Kenneth Galbraith, falecido em 2006. Tive a sorte de poder passar algumas horas com o Sr. Galbraith, um ano e meio antes de beneficiar-me em primeira mão de sua sabedoria. Essa citação, mais uma vez, é de seu inestimável livro A Short History of Financial Euphoria, uma breve história da euforia financeira. Parece particularmente apropriado nas circunstâncias atuais. Contribuindo para a euforia, há dois outros fatores pouco notados em nosso tempo, ou em tempos passados. O primeiro é a extrema brevidade da memória financeira. Em consequência, desastres financeiros são rapidamente esquecidos. E como corolário, quando ocorrerem as mesmas ou semelhantes circunstâncias, às vezes, em apenas alguns anos, elas serão saudadas por uma nova geração, muitas vezes jovem e sempre supremamente autoconfiante, como uma descoberta brilhante e inovadora em um mundo financeiro e econômico mais amplo. Pode haver poucos campos do esforço humano em que a história conta tão pouco quanto no mundo das finanças. A experiência passada, na medida em que faz parte da memória, é descartada como um refúgio primitivo daqueles que não têm a visão para apreciar as incríveis maravilhas do presente. A segunda é a advertência fundamental de Warren Buffett sobre a necessidade de ajustar nossas ações financeiras com base no comportamento do investidor ao nosso redor. Menos palavras, mas provavelmente ainda mais úteis. Quanto menor a prudência com que os outros conduzem seus negócios, maior é a prudência com nossos próprios assuntos. Este memorando pode ser assim resumido. Há uma corrida para o fundo, refletindo uma redução generalizada no nível de prudência por parte dos investidores e provedores de capital. Ninguém pode provar, neste momento, que aqueles que participam serão punidos, ou que seu desempenho de longo prazo não excederá o de seus críticos. Esse, porém, é o padrão usual. Quem se recusar a entrar na fila de mercados despreocupados, como os de hoje, é provável, por um tempo, a. ficar atrasado em termos de retorno, e b. parecer um sujeito ultrapassado. Mas nenhum dos dois é um preço caro a pagar, se isso significa manter a cabeça e o capital, quando outros acabam perdendo a deles. Em minha experiência, tempos de frouxidão sempre foram seguidos por correções nas quais são impostas penalidades. Pode não acontecer dessa vez, mas vou correr esse risco. Enquanto isso, a Oaktree continuará a aplicar os padrões que nos serviram tão bem nos últimos 20 anos. Warren Buffett coloca isso muito bem na citação anterior. Uso-a o tempo todo. Ela resume apropriadamente tal fenômeno, assim como a necessária reação contrária. Quando os demais se despreocupam com o risco e deixam a cautela de lado, devemos tornar-nos mais cautelosos. Mas também é preciso que se diga que, quando outros investidores estão em pânico, deprimidos, não conseguindo imaginar condições nas quais o risco valeria a pena, devemos tornar-nos agressivos. O que acontece quando a aversão ao risco é excessiva? A simetria dos ciclos financeiros, descrita detalhadamente no capítulo 2, garantiu, em essência, que o ambiente tolerante ao risco de 2005 a 2007 e a explosão da emissão de instrumentos financeiros que ajudou a ocorrer seria seguido de uma séria correção. Claro, tal correção materializou-se. Como informei anteriormente, a crise financeira global de 2007 e 2008 forneceu o que espero que se torne uma oportunidade ímpar para testemunhar em um movimento pendular irracional, transitando da emoção à negatividade total, em um turno do ciclo nas atividades em relação ao risco, rumo à excessiva aversão a ele. As ações que haviam sido encorajadas pela excessiva tolerância ao risco entre 2005 e 2007, como acabamos de descrever, revelaram-se imprudentes e, como resultado, causaram grande dor e perda. Nitidamente, a política de expansão do acesso à casa própria fez com que muitas pessoas adquirissem um imóvel que não tinham condições de pagar. Milhares perderam o dinheiro que tinham investido em home equity, o valor gasto em quaisquer melhorias que fizeram, além dos custos de mudança.
Hipotecas subprime, que haviam sido emitidas sem comprovação de renda ou emprego, mostraram-se insensatas. Práticas frouxas de empréstimos hipotecários, ao lado de incontáveis fraudes hipotecárias, que essas práticas não conseguiam prevenir, resultaram, não surpreendentemente, na emissão de muitas hipotecas cujos pagamentos os mutuários não podiam arcar. A extrapolação das baixas taxas históricas de inadimplência nas hipotecas deixou de lado a possibilidade de que práticas frouxas dos financiamentos resultassem em taxas de inadimplência nunca vistas. As inadimplências reais excederam as taxas históricas, nas quais se basearam as decisões de estruturação de títulos, ratings de dívida e projeção de perdas. Assim, títulos estruturados e alavancados, derivados de hipotecas subprime, também inadimpliram números impressionantes, provando o erro de suas altas classificações. Títulos lastreados em hipotecas alavancadas e derivativos financeiros, a maioria caracterizada por altos níveis de alavancagem interna, geralmente deixam de se constituir em ferramentas de melhoria de retorno, para se transformar em armas de destruição financeira em massa, conforme fundos alavancados e valores mobiliários violam acordos de empréstimo e os emissores são incapazes de honrar suas dívidas. É claro, os novos produtos financeiros demonstraram, como de costume, que inovações financeiras que prometem altos retornos com baixo risco raramente cumprem essa promessa. Quanto ao afrouxamento da regulamentação, os conglomerados financeiros permitidos com a revogação da lei Glass-Steagall tinham enormes problemas. A revogação da regra de Uptick permitiu que as ações das instituições financeiras sofressem implacável desvalorização, e vários bancos se mostraram incapazes de sobreviver sob os altos níveis de alavancagem que haviam sido permitidos. Em razão de tudo o que havia acontecido antes, as consequências incluíam inadimplência maciça de hipotecas e reinvestimentos em casas, rebaixamentos de classificações de riscos e perdas com títulos lastreados em hipotecas, colapso dos preços das casas e a incapacidade de vendê-las, quebra dos mercados de ações e de títulos corporativos, e desaparecimento da liquidez, esgotamento total da disponibilidade de crédito, e fracassos, resgates e falências de vários bancos. Claro, eventos improváveis provocaram a crise de crédito. Muitas coisas ruins aconteceram e foram consideradas improváveis, se não impossíveis, e aconteceram ao mesmo tempo para investidores significativamente alavancados. The Limits to Negativism. Os limites do negativismo. Outubro de 2008. Qual foi o efeito psicológico cumulativo de todos os itens citados em investidores e outros participantes do sistema financeiro? Resumindo, assustou-os até a morte. Quando o medo absoluto substitui um alto grau de confiança, a excessiva aversão ao risco toma o lugar da tolerância ao risco irrealista. Foi isso que aconteceu no final de 2008, após a falência do Lehman Brothers. Os vendedores correram em massa ao mercado para se desfazer rapidamente de seus papéis. Os compradores ficaram de fora. Os preços dos ativos entraram em colapso e a liquidez do mercado desapareceu. Esses acontecimentos todos resultaram da substituição da tolerância ao alto risco à aversão ao risco total. E todos eles contribuíram para alimentar ainda mais medo e aversão ao risco, mais eventos negativos e medo generalizado. As mesmas pessoas que haviam comprado produtos financeiros não testados com base em suposições positivas e promessas boas demais para ser verdade, agora estavam convencidas de que todo o sistema financeiro poderia derreter. Para dar um exemplo da oscilação em direção à excessiva aversão ao risco e seu impacto, compartilharei algo que aconteceu algumas semanas após a falência do Lehman. Esse evento, ocorrido em meio ao pior momento daquela situação, inspirou-me a escrever o memorando O Limite do Negativismo, citado anteriormente. A Oaktree, seguindo em menor grau as tendências gerais vigentes nos Estados Unidos, criou seus primeiros fundos alavancados nos anos imediatamente anteriores à crise. Usamos menos alavancagem do que os outros. Por exemplo, 4 vezes o capital de nosso fundo sênior de empréstimos europeu contra os 7 ou 8 mais convencionais. E tentamos ser conservadores quanto aos ativos que compramos, mas os acontecimentos nos levaram à beira de um colapso. Antes da crise, os empréstimos seniors, ou alavancados, mesmo aqueles com problemas de crédito, raramente eram negociados a preços abaixo de 96 centavos por dólar. Assim, sentimos que estávamos bem resguardados da possibilidade de margens de cobertura. Demandas de credores por capital acionário adicional, que, de acordo com nosso contrato de empréstimo, só poderiam ocorrer se o preço médio de mercado dos empréstimos na carteira caísse abaixo de 88. Mas, após a falência do Lehman, os preços dos empréstimos caíram para níveis sem precedentes, pressionados, entre outras coisas, pelas vendas de portfólios abandonados por detentores alavancados que receberam chamadas de margem que não conseguiram satisfazer. Assim, 88, e uma chamada de margem e um desastre, tornou-se uma possibilidade concreta para nós. Conseguimos tempo para responder ao nosso credor e começamos a captar recursos adicionais dos investidores do fundo para reduzir a alavancagem de 4 para 1 para 2 para 1. Os investidores, ao pedirmos para colocar mais capital, entenderam ser isso uma oportunidade para a.
reter empréstimos a preços descontados, em vez de desistir deles. B. Aproveitar altos rendimentos implícitos dos empréstimos. E C. Beneficiar-se da alavancagem de baixo custo do fundo. Assim, a maioria deles concordou com a solicitação que fizemos. No recém-reduzido nível de alavancagem, o fundo foi protegido de uma chamada de margem, a menos que o preço médio de nossos empréstimos caíssem para inimagináveis 65. Mas com a total ausência de compradores e a continuação das chamadas de margem, a captação de fundos hedge, o mercado de empréstimos continuou a cair, conforme a noção de preço justo dava lugar a uma preocupação generalizada sobre qual seria o preço no fundo do poço. Assim, o preço médio de nossa carteira de empréstimos aproximou-se de 70. Senti que deveria reduzir a alavancagem de 2 para 1 para 1 para 1, caso em que poderíamos eliminar completamente a cláusula contratual que introduzira o risco de uma chamada de margem. Agora, eu estava oferecendo aos investidores do fundo uma chance de pagar para reter os empréstimos do fundo, com rendimentos até o vencimento da ordem de 2 dígitos e retornos alavancados sobre o fundo total ao redor de 20%, como era antes das perdas potenciais devido à inadimplência. É claro que, se o investidor pré-existente não conseguisse colocar sua participação pro rata no patrimônio adicional e permitisse que outra pessoa o fizesse, isso equivaleria a vender parte de sua participação no portfólio do fundo com esses rendimentos. Ainda assim, a combinação de ininterrupto declínio de preços, liquidações de portfólios e ausência total de compradores tornou difícil para alguns investidores do fundo realizar novos suplementos de capital. Alguns estavam cansados de ter que lidar com tais questões em seus portfólios. Outros não viam nisso uma chance de resgatar seus investimentos, mas de, possivelmente, jogar dinheiro bom em dinheiro ruim. Havia os que não tinham recursos líquidos à mão, e alguns simplesmente não se sentiam confortáveis em defender essa estratégia junto aos seus superiores. Em fundos, pode ser extremamente difícil realizar ações que exijam convicção e firmeza, e isso me levou ao evento que descreverei. Para defender um investimento de capital adicional, fui a um fundo de pensão, um dos investidores do fundo. Os rendimentos que expus eram atraentes. Eles admitiam, mas estavam preocupados com a possibilidade de inadimplência dos empréstimos. A conversa foi assim. Fundo de pensão. Qual o potencial de inadimplência de investimentos mal-sucedidos? Howard Marks. Bem, nossa taxa média de inadimplência nos últimos 26 anos, em títulos de grau especulativo, de menor participação na estrutura de capital para empréstimos, como os do fundo, foi de cerca de 1% ao ano. Tenha em mente que há recuperações no caso de inadimplência, o que significa que as nossas perdas de crédito foram inferiores a 1% ao ano. Assim, a inadimplência em nossa taxa histórica pouco faria para diminuir o retorno na faixa dos 20% prometidos. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? Howard Mark. No pior período de 5 anos que já tivemos, a inadimplência foi em média de 3% ao ano. Obviamente, não é um problema com relação aos rendimentos dos quais estamos falando. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? Howard Mark. A taxa média de inadimplência no universo de títulos de grau especulativo, sem assumir qualquer capacidade de evitar inadimplência por meio de uma análise de crédito, foi de 4,2% ao ano. Mesmo nesse nível, as perdas claramente não fariam muito para prejudicar os resultados desse investimento. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? Howard Marks. Os piores 5 anos da história, em termos universais, tiveram uma média de 7,3%. Ainda não é um problema. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? Howard Marks. A pior taxa de inadimplência de um ano da história de títulos de grau especulativo foi de 12,8%. Isso ainda deixa muito retorno aqui. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? Howard Mark. Uma vez e meia, o pior ano da história seria de 19%. E ainda teríamos um pouco de dinheiro, dado o rendimento do portfólio de 20%. E para um retorno tão mínimo ser o resultado, padrões dessa ordem de magnitude teriam que acontecer a cada ano, não apenas uma vez. Fundo de pensão. Mas, e se for pior que isso? A essa altura perguntei, vocês têm algum patrimônio? Eles disse que se acreditassem, e acreditassem de verdade nos cenários apocalípticos que estavam me apontando, seria melhor sair da sala imediatamente e vender tudo. Quero com essa história colocar que, em um ambiente negativo, a aversão excessiva ao risco pode fazer com que as pessoas submetam os investimentos ao escrutínio excruciante e suposições negativas infinitas, assim como pode ter feito pouca ou nenhuma avaliação e se apoiado em premissas cor-de-rosa quando investiram em tempos inebriantes. Em pânico, as pessoas passam 100% do tempo garantindo que não haja perdas, quando deveriam se preocupar em perder grandes oportunidades.
Em épocas de extremo negativismo, uma exagerada aversão ao risco provavelmente fará com que os preços afundem e perdas adicionais sejam altamente improváveis. O risco de perda, portanto, é mínimo. Como já indiquei anteriormente, a coisa mais arriscada do mundo é a crença de que não há risco. Da mesma forma, o momento mais seguro e mais recompensador de comprar geralmente é aquele em que todos estão convencidos de que a esperança morreu. Se fosse possível fazer apenas uma pergunta sobre cada investimento que eu estava considerando, ela seria simples. Quanto de otimismo está embutido no preço? Se muito, provavelmente significaria que os eventuais desenvolvimentos favoráveis foram precificados, que o preço é alto em relação ao valor intrínseco e que há pouca margem para erro em caso de decepção. Mas, se o otimismo é baixo ou ausente, é provável que o preço seja baixo, que as expectativas são modestas, que surpresas negativas são improváveis e que a mais leve mudança para melhor resultaria em apreciação. A reunião do fundo de pensão descrita antes foi importante pela simples razão de que indicava que todo o otimismo havia sido extirpado da mente dos investidores. Terminada a reunião, praticamente corri para o meu escritório para escrever The Limits to Negativism, mais ou menos no ponto daquele ciclo, quando se poderia ter comprado a maior dívida com os preços mais baixos. Nele, compartilhei a seguinte realização. Muitas coisas ruins, consideradas improváveis, se não impossíveis, aconteceram, e ao mesmo tempo, para investidores com alavancagem significativa. Assim, a explicação mais fácil é de que as pessoas prejudicadas na crise de crédito não eram céticas ou pessimistas o suficiente. Disso resultou uma epifania. Ceticismo e pessimismo não são sinônimos. Ceticismo clama por pessimismo quando o otimismo extrapola, mas também clama por otimismo quando o pessimismo é demasiado. Vou escrever mais sobre o assunto, mas, na verdade, não é tão simples assim. Fazer o oposto do que os outros fazem ou nadar contra a corrente é essencial para o sucesso do investimento. Mas como a crise de crédito atingiu um pico na semana passada, as pessoas se deixaram levar em vez de resistir. Eram raros os otimistas. A maioria era pessimista em algum grau. Alguns se tornaram genuinamente deprimidos. Até mesmo alguns grandes investidores que conheço. Relatos cada vez mais negativos do colapso próximo foram trocados via e-mail. Não houve quem fosse cético ou dissesse que o horror de uma situação dessas era improvável. O pessimismo alimentou-se de si mesmo. A única preocupação das pessoas era proteger seus portfólios para superar o colapso iminente ou levantar dinheiro suficiente para atender aos resgates. A única coisa inexistente na mesma passada eram ofertas agressivas de compra de títulos. Então, os preços caíram, e caíram, vários pontos de cada vez, ou seja, a casa caiu. Espero que este relato contemporâneo lhe dê uma ideia do que é uma aversão excessiva e despropositada ao risco, e também uma noção de como se posicionar em circunstâncias como essas. Pós-escrito, alguns dos investidores do fundo, incluindo o que visitei naquele dia, se recusaram a suplementar o capital aplicado, sentindo que eu deveria fazer tudo o que pudesse para manter vivo o fundo, tomei o lugar deles. A chance de investir em um portfólio alavancado de empréstimos seniors, depreciado em um momento de aversão excessiva ao risco, fez desse um dos melhores investimentos que já fiz, pois a falta de vontade dos outros em participar desse mercado tornou os empréstimos absurdamente baratos. Este capítulo sobre o ciclo das atividades em relação ao risco cresceu e é um dos mais longos deste livro. Há uma boa razão para isso. Acredito que cobre um dos ciclos mais importantes. Em The Most Important Thing, há um capítulo-chave que fala sobre a importância de saber onde estamos nos vários ciclos. Ter ciência de como os investidores estão pensando e lidando com o risco é talvez a coisa mais importante para se propor a ter. Em suma, a excessiva tolerância ao risco contribui para a criação de perigos, e a oscilação para a excessiva aversão ao risco deprime os mercados, criando algumas das maiores oportunidades de compra. O investidor racional é sempre diligente, cético e apropriadamente avesso ao risco, mas também está constantemente à procura de oportunidades de retorno potencial, que mais que compensem o risco. Esse é o ideal. Mas, nos bons tempos, ouvimos a maioria das pessoas dizer: risco? Que risco? Não noto muita coisa que possa dar errado. Veja como as coisas estão indo bem. E, ademais, o risco é meu amigo. Quanto mais riscos, mais dinheiro posso ganhar. Então, em momentos ruins, eles mudam, simplificando tudo. Não quero ganhar nem mais um centavo no mercado. Só não quero mais perder. Tire-me daqui. Convém frisar que, uma vez que os investidores racionais e não emotivos são muito minoritários, a totalidade dos investidores raramente alcança o equilíbrio relativo às suas atitudes em relação ao risco, ou qualquer outro aspecto da psicologia ou emoção presentes nas oscilações do ciclo ou no movimento pendular. Eles tendem a não manter um equilíbrio saudável entre a aversão ao risco que os compele a ser cauteloso e a tolerância ao risco que os impele. Geralmente, um ou outro está na fase de ascendência pronunciada. Isso é igualmente muito verdadeiro no que diz respeito à ganância e ao medo, ao ceticismo e à credulidade, à disposição de, às vezes,
ver apenas aspectos positivos e, às vezes, apenas negativos, e muitas outras coisas. Os ciclos da psicologia demonstram claramente que os investidores permanecem muito pouco tempo no ponto médio feliz. A flutuação, ou inconstância, das atitudes em relação ao risco é consequência tanto do resultado de alguns ciclos quanto da causa ou exacerbação de outros. E isso sempre vai continuar, já que parece ser difícil para a maioria das pessoas se tornarem mais otimistas e tolerantes a risco quando as coisas estão indo bem, e depois, quando tudo passa a andar mal, mais preocupadas e avessas ao risco. Isso significa que elas estão mais dispostas a comprar quando deveriam ser mais cautelosas e mais relutantes em comprar quando deveriam ser mais agressivas. Investidores superiores sabem disso e esforçam-se para agir no sentido contrário. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 9. O ciclo de crédito. O investimento superior não é caracterizado pela compra de ativos de alta qualidade, mas por comprar quando o negócio é bom. O preço é baixo, o retorno potencial é substancial e o risco é limitado. Tais condições são muito mais comuns quando os mercados de crédito estão na parte menos eufórica e mais rigorosa de seu ciclo. A fase de portas fechadas do ciclo de crédito provavelmente faz surgirem mais barganhas do que qualquer outro fator isolado. Agora, nossos fundamentos estão completos. Cobrimos os ciclos econômicos e de lucro que se constituem no pano de fundo das atividades de investimento e também o vai-vem psicológico e comportamental que ocorre em resposta a mudanças nos fundamentos e que tende à exacerbação. Agora, vamos nos ater a alguns tipos específicos de ciclos financeiros. Você notará que as flutuações neles afetam fortemente os ciclos abordados nos capítulos seguintes. Como já discutimos, algumas atividades, como a compra de uma casa, respondem prontamente aos movimentos do ciclo econômico, e outras, como a compra de alimentos, não. Alguns ciclos têm um efeito profundo em outros aspectos da economia e em outros ciclos, e outros não. O tema deste capítulo, o ciclo de crédito, é, em ambas as situações, o primeiro. Reage de pronto aos desenvolvimentos econômicos e é altamente influente. Por fim, também é extremamente volátil. Assim, seus movimentos são poderosos e radicais, e afetam grandemente a atividade em muitas outras áreas. E todas essas coisas são exacerbadas pelas oscilações psicológicas descritas nos capítulos 7 e 8. Note que o assunto aqui é por vezes referido como o ciclo do mercado de capitais, em vez de ciclo de crédito. Eu não acho a distinção importante. A rigor, capital refere-se a todo o dinheiro usado para financiar um negócio, enquanto crédito refere-se à parte do capital de uma empresa que é composta de dívida, em vez de capital próprio. Na prática, essas duas denominações de ciclo parecem ser usadas de forma intercambiável, embora eu encontre muito menos referências a ciclo do mercado de capitais. Vou me ater ao ciclo de crédito, quando falar apenas sobre os mercados de dívida, e posso cair no ciclo do mercado de capitais, quando falar sobre a disponibilidade geral de financiamento. Mas de qualquer forma, mais importante, as considerações que se aplicam a uma se aplicam igualmente à outra. A seguinte passagem de Open and Shut, abrir e fechar, em tradução livre, chama a atenção para algumas das coisas que escrevi anteriormente e contextualiza o ciclo de crédito na série de ciclos. Considere isto. Os altos e baixos das economias são geralmente atribuídos às flutuações nos lucros corporativos, e estas à ascensão e queda dos mercados de valores mobiliários. Mas, nas recessões e recuperações, o crescimento econômico geralmente se desvia de sua linha de tendência em apenas alguns pontos percentuais. Por quê, então, os lucros corporativos aumentam e diminuem muito mais? A resposta envolve as alavancagens financeira e operacional, que magnificam o impacto sobre lucros e receitas, crescentes e decrescentes. E se os lucros flutuam dessa maneira, mais do que o PIB, mas ainda moderadamente, por que os mercados de valores mobiliários disparam e colapsam tão dramaticamente? Atribuo tal fato a flutuações na psicologia e, em particular, à profunda influência da psicologia sobre a disponibilidade de capital. Em suma, conforme as economias flutuam e lucram um pouco, a janela de crédito abre-se e fecha-se. Eis a razão do título deste memorando. Tenho em mim que o ciclo de crédito é o mais volátil dos ciclos e o de maior impacto. Merece, portanto, muita atenção. Veja como coloco essa questão, mais sucintamente em You can't predict, you can prepare. Você não pode prever, você pode se preparar.
Quanto mais eu estou envolvido em investir, mais impressionado fico com o poder do ciclo de crédito. É necessária apenas uma pequena flutuação na economia para produzir uma grande flutuação na disponibilidade de crédito, com forte impacto nos preços dos ativos e no repique na própria economia. Alterações na disponibilidade de capital ou crédito são uma das influências mais basilares nas economias, empresas e mercados. Embora o ciclo de crédito seja menos conhecido do homem comum do que da maioria dos outros ciclos discutidos neste livro, considero ser ele de suma importância e profunda influência. A metáfora da janela, na citação anterior, ajuda bem na compreensão do que é o ciclo de crédito. Às vezes está aberto, às vezes está fechado. E, de fato, as pessoas no mundo financeiro referem-se à janela de crédito como o lugar onde você vai pedir dinheiro emprestado. Quando a janela está aberta, o financiamento é abundante e fácil de obter. Se está fechada, o financiamento é escasso e difícil de conseguir. Por fim, é essencial ter sempre em mente que a janela pode passar de aberta a fechada em apenas um instante. Há muito mais para entender completamente esse ciclo, incluindo as razões para esses movimentos cíclicos e o seu impacto. Mas esse é o objetivo. Por que esse ciclo tem a importância que atribuo a ele? Primeiro, porque capital ou crédito é um ingrediente essencial no processo produtivo. Assim, a capacidade de crescimento das empresas e economias geralmente depende da disponibilidade de capital incremental. Se os mercados de capitais estiverem inoperantes, pode ser difícil financiar o crescimento. Segundo, o capital deve estar disponível na ocasião do vencimento da dívida, para que possa haver refinanciamento dela. É comum que as empresas, assim como a maioria das outras unidades econômicas, como governos e consumidores, não quitem suas dívidas. Na maioria das vezes, eles simplesmente as rolam. Mas se for incapaz de assumir uma nova dívida no momento em que sua dívida existente vence, uma empresa pode ficar inadimplente, onde se está no ciclo de crédito. Se o crédito está prontamente disponível ou é difícil de obter, é o maior fator determinante de refinanciamento ou não de uma dívida. Muitos ativos corporativos são de longa duração, como edifícios, maquinário, veículos e boa vontade. No entanto, muitas empresas adquirem tais ativos com empréstimos de curto prazo em virtude de seu menor custo relativamente a vencimentos de prazo mais longo. Essa estratégia, tomar emprestado a curto prazo para investir no longo prazo, funciona bem, na maioria das vezes, quando o mercado de crédito está aberto e funcionando plenamente, o que significa que a dívida pode ser rolada com facilidade no vencimento. Mas o descompasso entre ativos de longo prazo, que não podem ser facilmente liquidados, e dívidas de curto prazo, pode facilmente causar uma crise se o ciclo de crédito se tornar negativo, impedindo o refinanciamento da dívida no vencimento. Esse descompasso clássico, quando combinado ao rigor dos mercados financeiros, é frequentemente a causa dos mais espetaculares colapsos financeiros. Em 2007, com a crise financeira global deslanchando e o congelamento dos mercados de crédito, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou uma providência sem precedentes, a de garantir todos os títulos de dívida corporativa de curto prazo, que tem vencimento de 270 dias ou menos, cuja rolagem poderia não ter sido possível no vencimento, o que tornaria inadimplentes até mesmo empresas mais fortes. De fato, as inadimplências poderiam ter se concentrado entre as empresas de primeira linha, as quais emitem títulos da dívida em bilhões, exatamente porque sua forte credibilidade lhes dá acesso fácil ao mercado desses títulos. A importância de um mercado estar aberto e da capacidade de rolar papéis no vencimento sublinha a diferença essencial entre patrimônio líquido, positivo e liquidez. Mesmo uma empresa rica pode ter problemas se não tiver dinheiro em mãos e não puder obtê-lo para honrar seus vencimentos de dívidas, contas e outras necessidades de dinheiro em caixa. Terceiro, as instituições financeiras representam um caso especial de exagerada confiança nos mercados de crédito. Sua matéria-prima é dinheiro e precisam de financiamento para se manterem funcionando. Nelas também ocorrem, com frequência, os maiores desajustes de curto e longo prazo e colapsos potenciais. Considere, por exemplo, um banco cujos depósitos podem ser sacados em qualquer dia e que os usa para fazer empréstimos hipotecários com prazo de liquidação de 30 anos. O que acontece se todos os depositantes exigirem seu dinheiro de volta no mesmo dia ruim, uma corrida no banco? Se não houver acesso ao mercado de crédito e nenhum resgate do governo, esse banco pode quebrar. Por último, o mercado de crédito emite sinais que têm grande impacto psicológico. Quando fechado, faz com que o medo se espalhe, até mesmo desproporcionalmente em relação às realidades negativas das empresas. Condições difíceis podem causar o fechamento do mercado de capitais. E mercados de capitais fechados
podem ter um impacto negativo nas condições dos negócios, bem como nas opiniões dos participantes do mercado sobre as empresas. Esse tipo de círculo vicioso faz parte da maioria das crises financeiras. O ciclo de crédito em funcionamento. A essa altura, você deve ter uma compreensão da natureza e importância do ciclo de crédito. O próximo tópico a ser abordado é o motivo pelo qual os ciclos de crédito ocorrem, que faz com que o crédito fique mais disponível em alguns momentos e menos em outros. A janela de crédito não tem mente própria, abrindo e fechando quando bem lhe aprouver. Ao contrário, isso ocorre sob determinadas circunstâncias. Em You Can't Predict, You Can Prepare, de novembro de 2001, coloquei o processo de expansão-contração em contexto e o expliquei com detalhe. O processo é simples. A economia está em um período de prosperidade. Os fornecedores de capital prosperam e aumentam seus recursos. A escassez de más notícias faz parecer que os riscos associados aos empréstimos e investimentos encolheram. A aversão ao risco sai de cena. As instituições financeiras agem no sentido de expandir seus negócios, isto é, fornecer mais capital. Elas brigam por participação de mercado, diminuindo os retornos exigidos, por exemplo, reduzindo as taxas de juros, baixando os padrões de crédito, fornecendo mais capital para uma determinada transação e facilitando as obrigações contratuais. Os fornecedores de capital chegam a financiar tomadores de empréstimos e projetos não merecedores de crédito, como afirmou The Economist no início deste ano de 2001. Os piores empréstimos são feitos nas melhores épocas. Isso leva à destruição do capital, ou seja, ao investimento de capital em projetos cujo custo do capital excede sua taxa de retorno e, eventualmente, também em projetos em que nem mesmo se recupera o capital aplicado. Quando esse ponto é alcançado, a inflexão é total. As perdas desencorajam e afastam os credores. A aversão ao risco cresce e, junto, as taxas de juros, as restrições de crédito e as obrigações contratuais. Menos capital é disponibilizado e, no vale do ciclo, apenas para os mais qualificados dos mutuários. As empresas ficam famintas por capital. Os mutuários são incapazes de rolar suas dívidas, causando inadimplência e quebra de bancos. Esse processo contribui e retroalimenta a contração econômica. É claro que, no ponto extremo, o processo está pronto para ser revertido novamente. Nessa ocasião, como a concorrência para fazer empréstimos ou investimentos é baixa, altos retornos podem ser exigidos, bem como elevada capacidade creditícia. Quem, nesse momento, atua no sentido contrário e empenha capital tem uma chance de obter altos retornos. E aqueles, com olhar em retornos potenciais, começam a atrair capital. Dessa forma, uma recuperação começa a ser alimentada. Às vezes, as pessoas estão ansiosas para colocar dinheiro para trabalhar, e isso abre a janela de crédito. Mas quando as circunstâncias as fazem mudar de ideia, o financiamento pode ficar indisponível. Tal como acontece com tantas outras coisas neste livro, é essencial que o leitor tenha uma compreensão clara do funcionamento dos ciclos e, especialmente, da maneira como cada elemento leva ao próximo. Assim, a explicação detalhada, passo a passo, fornecida aqui, é essencial e deve ser absorvida. Contudo, em You Can't Predict, You Can Prepare, reduzi o processo a apenas algumas palavras. Elas realmente constituem o cerne do ciclo de crédito e deixam claro a natureza interminável da relação em cadeia do ciclo. Prosperidade amplia a oferta de crédito, ocasionando empréstimos imprudentes. Estes produzem grandes perdas, levando os credores a se retraírem, acabando com a prosperidade e por aí vai. O mercado é como um leilão. O item oferecido vai para quem der o lance mais alto. Os mercados financeiros não são diferentes. A oportunidade de fazer um investimento ou fornecer um empréstimo vai para o participante do mercado que pagar mais por essa oportunidade. Os lances elevam o nível de preço e a parâmetros de valorização mais altos, tais como índices de preço-lucro mais elevados. No mercado de crédito, isso traduz-se diretamente em um baixo rendimento do instrumento de dívida em questão, e a chance de fornecer capital vai para o credor que aceitar o menor rendimento. Meu memorando The Race to the Bottom, publicado em fevereiro de 2007, destacava principalmente a ânsia dos fornecedores de capital em expandir sua atuação nos bons tempos. E o efeito disso? Isso ajuda a pensar no dinheiro como uma mercadoria. O dinheiro é praticamente um só. Porém, as instituições que buscam aumentar o volume de empréstimos, os fundos de private equity e os fundos de hedge, desejam aumentar a escala. Então, se você quer colocar mais dinheiro, isto é, levar as pessoas a buscá-lo em detrimento de seus concorrentes para obter financiamento, você tem que tornar seu dinheiro mais barato. Tal como acontece com as outras commodities, o preço baixo
é o trunfo mais confiável para aumentar a participação de mercado. Você pode reduzir o preço de seu dinheiro diminuindo a taxa de juros que cobra sobre os empréstimos. Um jeito um pouco mais sutil é concordar com um preço mais alto por aquilo que está comprando, por exemplo, aceitando um índice de preço-lucro maior para uma ação ordinária ou um valor mais elevado quando está comprando uma empresa. Seja como for, você está se adaptando a um retorno prospectivo menor. Mas há outras maneiras de baratear seu dinheiro, e elas são o principal assunto deste memorando. Com relação às dívidas, estrutura é algo importante. Assim, termos mais fáceis para o mutuário podem trazer risco adicional para o credor. Por exemplo, os credores gostariam de ter cláusulas de proteção contra ações do tomador que aumentam o grau de risco já presente. Eles podem restringir a dívida total que o mutuário pode assumir, limitar o montante de dividendos a pagar ou exigir que ele mantenha um determinado patrimônio líquido mínimo. Mas, especialmente, quando o mercado de crédito está aquecido, o melhor comprador da dívida, o credor mais ansioso, pode estar disposto a aceitar uma estrutura com menos cláusulas protetoras e, portanto, mais riscos. Então, em um leilão, a chance de fazer um empréstimo ou comprar um título de dívida vai para quem se dispõe a aceitar uma combinação de menor rendimento e estrutura mais arriscada. Quando há aversão ao risco e a demanda por oportunidades de empréstimo é razoável em relação à oferta delas, a licitação é, em geral, prudente. Mas, quando a tolerância ao risco assume e a competição é grande, é provável que a licitação se torne superaquecida. Quem obtiver a oportunidade de conceder um empréstimo arcará com um ônus elevado, um ganho muito baixo e ou um risco excessivo. Assim, um leilão superaquecido no mercado de crédito, como em outros lugares, provavelmente produzirá um vencedor que, na verdade, é um perdedor. Esse é o processo que chamo de corrida para o fundo. Por outro lado, há ocasiões em que há um número menor de compradores, e os poucos interessados querem comprar apenas a preços promocionais. Os lances resultam em preços baixos, rendimentos surpreendentes e estruturas de empréstimo que oferecem excelente proteção. Ao contrário do clima superaquecido, que gera a corrida para o fundo, os mercados gelados, nos quais ninguém está ansioso para emprestar, podem fazer com que haja verdadeiros vencedores. O quanto a janela de crédito se abre depende quase que totalmente de provedores de capital ávidos ou reticentes, e tem um impacto profundo nas economias, nas empresas, nos investidores e no retorno e risco das oportunidades de investimento resultantes. No curto prazo, o efeito das generosas condições do mercado de capitais é disponibilizar mais dinheiro para mais empresas por mais motivos, com taxas de juros mais baixas e menos cláusulas de proteção. Isso leva a níveis mais altos de vendas de empresas, aquisições de controle acionário e expansão corporativa, sem mencionar as rápidas recapitalizações das empresas adquiridas e, portanto, as altas taxas de retorno no curto prazo. No curto prazo, isso contribui para um alto nível de atividade financeira em geral. Outro efeito é prevenir o rigor financeiro em empresas enfraquecidas. Quando os credores são rigorosos e as cláusulas de proteção são rígidas, as dificuldades operacionais podem levar rapidamente a violações de obrigações contratuais e inadimplência, não pagamento de juros ou do principal. Mas condições mais frouxas podem impedir o estado de insolvência, se as cláusulas de proteção são frágeis ou ausentes, se os tomadores de empréstimo têm a opção de pagar os títulos com outros títulos, e não em dinheiro, por meio de uma inovação recente no mercado norte-americano, os chamados Tug Bonds, ou se eles podem levantar dinheiro novo e assim adiar o dia da reavaliação. No fim das contas, muitas dessas inadimplências prevenidas demonstrarão sua inevitabilidade, com as empresas caindo de alturas mais altamente alavancadas. Certamente, a disposição dos mercados de capital de financiar empresas menos que merecedoras levará, em última análise, a um nível mais profundo de dificuldades corporativas. Assim, tudo mais constante, quanto maior o boom e quanto maiores os excessos do mercado de capitais no sentido ascendente, maior o colapso. Tempo e extensão nunca são previsíveis, mas a ocorrência de ciclos é a coisa mais próxima que conheço de ser inevitável. The Race to the Bottom, fevereiro de 2007. O impacto do ciclo de crédito. Um dos principais pontos deste livro é a extensão em que os eventos dentro de um ciclo influenciam outros campos e outros tipos de ciclos. Em lugar algum, isso é mais claro do que no ciclo de crédito. Em Gênio Não É Bastante, a respeito do Long Term Capital Management, outubro de 1998, escrevi: olhe em volta da próxima vez que houver uma crise. É provável que você encontre quem empreste dinheiro.
Provedores de capital excessivamente permissivos com frequência ajudam e estimulam bolhas financeiras. Houve inúmeros exemplos recentes em que mercados de capital generosos contribuíam para booms que foram seguidos por colapsos muito conhecidos. Imóveis em 1989 e 1992, mercados emergentes em 1994 e 1998, Long Term Capital em 1998, indústria de exibição de filmes em 1999 e 2000, fundos de capital de risco e empresas de telecomunicações em 2000 e 2001. Em cada um havia dinheiro farto e barato para tomar emprestado e investir, e o resultado foi uma expansão exagerada e perdas dramáticas. No filme Campo dos Sonhos, uma das falas de Kevin Costner era: se você construir, eles virão. No fundo, no mundo financeiro, se você oferecer dinheiro barato, eles pedirão, comprarão e construirão, muitas vezes deixando de lado a disciplina, e com muitas consequências negativas. Na formação da bolha tecnológica, a contribuição do ciclo de capital foi tremenda. Muitas empresas foram criadas com o dinheiro dos fundos de capital de risco, não raro sem que houvesse justificativas de ordem comercial ou perspectivas de lucro. A demanda selvagem por IPOs fez com que a cotação de suas ações alcançasse níveis estratosféricos, permitindo que os fundos de risco reportassem retornos de 3 dígitos e atraíssem ainda mais capital, exigindo que essas empresas se tornassem operacionais rapidamente. A generosidade do mercado de capitais levou as empresas de telecomunicação, seguras que estavam de poder contar com financiamentos suplementares mais tarde, a assinar grandes projetos de capital, apenas parcialmente financiados, com índices de preço-lucro e taxas de juros mais baixas à medida que os projetos avançassem. Essa facilidade fez com que muito mais capacidade de fibra ótica fosse construída do que era necessário na época, grande parte ficando ociosa. Parcela substancial do investimento que foi feita nunca pôde ser recuperado. Mais uma vez, o dinheiro fácil levou à destruição de capital. Ao fazer investimentos, tornou-se meu hábito preocupar-me menos com o futuro econômico, sobre o qual não há como ter muita certeza, do que com a questão da oferta-demanda relacionada ao capital. Estar posicionado para fazer investimentos em uma arena despovoada confere grandes vantagens. Participar de um campo em que todo mundo está jogando dinheiro é uma receita para o desastre. You can't predict, you can prepare. A título de reafirmação, segue mais uma prova retirada de The Rap Medium, julho de 2004, de que uma descrição longa e importante, como a citada, em relação ao processo cíclico, pode ser resumida em menos palavras. De tempos em tempos, provedores de capital simplesmente abrem ou fecham a torneira, como em muitas outras coisas em excesso. Há ocasiões em que qualquer pessoa pode obter qualquer quantia de capital para qualquer finalidade, e quando nem mesmo os mutuários mais merecedores conseguem acessar valores razoáveis para projetos valiosos. Há ocasiões em que qualquer pessoa pode obter qualquer quantia de capital para qualquer finalidade, e quando nem mesmo os mutuários mais merecedores conseguem acessar valores razoáveis para projetos valiosos. O comportamento dos mercados de capitais é um ótimo indicador de onde estamos em termos psicológicos, e um fator de surgimento de barganhas em termos de investimento. Nesse memorando, continuei a discutir a maneira como o ciclo de crédito contribui para os excessos. Procurar a causa de um mercado radicalizado normalmente requer rebobinar a fita cassete do ciclo de crédito por alguns meses ou anos. A maioria dos mercados em alta é incentivada por um aumento na disposição de fornecer capital, geralmente ignorando a prudência. Da mesma forma, a maioria dos colapsos é precedida por uma recusa indiscriminada em financiar certas empresas, setores de atividade ou toda a variedade de potenciais tomadores de empréstimos. Tenho por meta, no que segue, descrever o efeito do ciclo de crédito. Para isso, voltarei à crise financeira global, CFG, fonte de relevantes ensinamentos. No final dos anos 1960, em meus primeiros anos como analista de ações, eu compreendia muito bem o ciclo econômico e a forma como os lucros corporativos aumentavam e diminuíam em função deles. Embora houvesse muito mais a aprender, eu já sabia um pouco sobre flutuações na psicologia e atitudes de risco, e sobre sua importância. Mas quase não apreciei o papel ou funcionamento do ciclo de crédito. Em suma, é difícil entender completamente a maioria dos fenômenos do mundo do investimento, a menos que os tenha vivenciado. Agora, cheguei à conclusão de que o ciclo de crédito é realmente algo importante. De fato, quando perguntado sobre as causas da crise financeira global de 2007-2008, eu a coloquei no topo da lista. A própria escolha do nome, Crise Financeira Global, para a dolorosa experiência de 2007-2008, reflete o fato de ser um fenômeno de caráter essencialmente financeiro, relacionado quase inteiramente a eventos no âmbito dos mercados financeiros, e não originado primariamente por situações de natureza econômica ou de outra ordem. Aqui estão os fatores de comportamento e de atitudes no mundo financeiro que levaram a uma crise de grande espectro.
A causa existencial foram as atitudes demasiado liberais em relação ao risco financeiro descritas nas páginas 118 e 119. Essas atitudes pouco cuidadosas decorriam da forte demanda por investimentos de alto rendimento que resultaram da redução das taxas de juros gerais pelo Fed. Esses dois fatores levaram, entre outras coisas, a uma disposição excessiva dos investidores de aceitar produtos financeiros inovadores e absorver toda a extrapolação histórica favorável e as outras premissas otimistas nas quais esses produtos foram baseados. A predominância de títulos lastreados em hipotecas entre essas inovações gerou uma necessidade crescente de hipotecas a partir das quais se moldaram os novos papéis. Essa demanda facilitou passar as hipotecas para frente, o que, por sua vez, permitiu que os credores hipotecários fossem descuidados ao escolher os potenciais mutuários compradores de imóveis. Como as hipotecas originais não eram retidas, não havia preocupação com a solidez delas. Em um exemplo extremo dessa tendência, a categoria de hipotecas subprime foi criada para mutuários que não conseguiam satisfazer os padrões tradicionais de empréstimos em termos de emprego ou renda, ou que optaram por pagar taxas de juros mais altas, em vez de apresentar os documentos comprobatórios de emprego e renda. O fato de que candidatos a mutuários frágeis, como esses, poderiam tomar emprestado grandes somas era indicativo das condições irracionais do mercado de crédito. A despreocupação quanto às condições para a concessão de crédito dos credores hipotecários e a disponibilidade de generosos financiamentos subprime tornaram possível a posse de casas para mais norte-americanos do que nunca, incluindo muitos que não teriam condições de arcar com a hipoteca tradicional, de padrões mais rígidos. Seduzidas pelo canto de sereia dos lucros potenciais provenientes de numerosos títulos lastreados em hipotecas subprime, cuja criação foi possibilitada por sua própria ingenuidade, ou talvez ganância, as agências de rating competiam por negócios realizando classificações de risco de crédito demasiado favoráveis, em uma corrida para o fundo de si mesmas. O acesso à casa própria aumentou substancialmente, turbinado pelas baixas taxas de juros e investimentos curtos, uma vez que nas hipotecas originais os pagamentos mensais iniciais eram menores como forma de maximizar o montante do financiamento hipotecário. Isso contribuiu para o uso generalizado de hipotecas de taxa flutuante, com baixos pagamentos mensais vinculados a baixas taxas iniciais de juros. Obviamente, essas taxas não fixas representavam um risco potencial para os mutuários, que mal podiam arcar com as mensalidades antes que aumentassem. Mas os tomadores de empréstimos tinham a garantia de que, graças às generosas condições do mercado de capitais, eles sempre seriam capazes de refinanciar outra hipoteca, novamente com uma taxa inicial baixa. Os bancos de investimento estavam ansiosos para fatiar as hipotecas originais de muitas hipotecas subprime, transformando esses tranches em títulos com classificação de crédito mais alta, a fim de maximizar sua rentabilidade. O entusiasmo por essa atividade, justamente no momento em que a engenharia financeira entrou em vigor, deu origem a classificações para tranches que se revelaram totalmente divorciadas de como realmente se sairiam sob estresse. Os bancos de investimento que criaram e venderam esses títulos frequentemente se dispunham a reter o capital que lastreava a estrutura que houvera sido fatiada, a fim de facilitar um alto volume de emissão ou simplesmente pelo desejo de manter ativos de alto risco, ou seja, eles mesmos eram alheios à natureza tóxica de seu produto. E outros bancos aproveitaram os altos níveis de alavancagem permitida para criar ativos com spreads de juros muito favoráveis, usando empréstimos de baixo custo para comprar títulos de alto risco e de alto rendimento e tranches juniores de títulos hipotecários estruturados. Como você pode ver, praticamente todas as condições nas quais a CFG foi gerada eram endógenas ao sistema financeiro e ao ciclo de crédito. Os fatores que estavam na base constitutiva da crise não se vinculavam a um boom econômico geral ou a um aumento generalizado dos lucros corporativos. Os eventos chaves não ocorreram num ambiente geral de negócios ou além dele. Em vez disso, a CFG era um fenômeno amplamente financeiro que resultou por completo do comportamento dos agentes financeiros. As principais forças que criaram este ciclo foram a fácil disponibilidade de capital, uma falta de experiência e prudência suficiente para temperar o entusiasmo sem sentido que permeou o processo, uma imaginosa engenharia financeira, a separação entre decisões de empréstimo e retenção de empréstimos, e irresponsabilidade e ganância. Frise-se, no entanto, que essa reação em cadeia foi encorajada por autoridades norte-americanas, eleitas, que estavam ansiosas para expandir o sonho da casa própria e, ingenuamente, pensaram que seria ótimo se todos pudessem comprar uma. Discursando em outubro de 2002, o presidente George W. Bush repetiu o que dissera a um de seus amigos. A primeira casa que alguém compra não precisa ser muito pobre. Se você se dedicar a isso, o comprador de baixa renda, que nunca teve uma casa própria, pode ter uma casa tão boa quanto qualquer outra pessoa. Eu me pergunto,
Se as pessoas que ouviram essa declaração na época acharam-na tão ilógica quanto parece hoje. Depois que a CFG bateu forte, o congressista Barney Frank, que fora um dos mais fortes defensores da política de ampliar o acesso à casa própria, declarou: ter uma casa é uma coisa boa, mas, como sociedade, cometemos um grande erro. Há nela pessoas que não deveriam pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa. E nós temos incentivado pessoas que não têm condições para isso. Como você pode ver, a retórica política também é cíclica. Em outras palavras, os eventos responsáveis pela CFG eram quase todos sobre dinheiro. A busca de dinheiro teve um empurrão poderoso. As realidades econômicas que refletem e limitam a obtenção de dinheiro foram frequentemente ignoradas, e a cautela e a aversão ao risco que, em geral, se baseiam na disposição dos participantes do mercado em fornecer dinheiro, estavam em grande parte ausentes. Assim, o ciclo do capital chegou a um extremo irracional, cujas consequências são normalmente previsíveis. O ciclo, cedo ou tarde, chega a seu ponto máximo, mas, invariavelmente, não pode ficar lá para sempre. Às vezes, corrige-se em função de seu próprio peso, e às vezes isso acontece graças a eventos externos a ele. No caso, foi mais o primeiro. Assim, como no início da crise, a natureza da reversão dos mercados era essencialmente financeira, embora o primeiro passo viesse do mundo real. Em 2006, os tomadores de hipotecas subprime começaram a inadimplir em grande número. Alguns dos mutuários que haviam obtido empréstimos sem comprovar sua capacidade de assumi-los revelaram-se incapazes de cumprir com os pagamentos. Alguns dos empréstimos concedidos, obtidos por métodos fraudulentos, ficaram em má situação quando os devedores fictícios desapareceram. Outros empréstimos, de montante igual ao preço total da casa, algo que permitia que os compradores apostassem na valorização continuada do imóvel sem arriscar qualquer dinheiro, foram abandonados quando o mercado parou de subir. Independentemente do motivo, a base histórica norte-americana que permitiu que títulos lastreados em hipotecas de alto risco fossem altamente alavancados e obtivessem ótimos ratings, a tecla constantemente batida de que não haveria uma onda nacional de inadimplência de hipotecas não se sustentou. Como se viu, as decisões de empréstimo foram tomadas de forma imprudente, com confiança indevida nessa história. É importante ressaltar que os credores e investidores haviam ignorado a chance de que tal confiança daria origem a um comportamento de concessão de financiamento tão descuidado que, por si só, tornaria a história irrelevante. Um grande número de inadimplentes de hipotecas levou a rebaixamento dos ratings, infrações contratuais e inadimplência nos títulos garantidos por hipotecas. Rebaixamento dos ratings, quebras e inadimplência colapsaram os preços dos títulos lastreados em hipotecas, e a resultante perda de confiança secou a liquidez do mercado para esses instrumentos, com os compradores aterrorizados, fora do mercado, e titulares aterrorizados, cada vez mais ansiosos para vender seus papéis, ou forçados a vender face às chamadas de margem. O resultado foi uma espiral descendente dramática nos preços dos títulos lastreados em hipotecas. Esses desdobramentos adversos bateram de frente nas novas regulamentações, destinadas a aumentar a transparência, como a marcação a mercado, que exigiu que os ativos dos bancos fossem avaliados realisticamente. Porém, com preços em queda livre e inexistência de liquidez, era difícil ter fé em qualquer preço escolhido. Quando os bancos se adequaram a essas regras conservadoras, as perdas implícitas de seus ativos chocaram os investidores. O pânico foi ainda maior e os preços caíram ainda mais. Não foram raros os casos em que a própria viabilidade dos bancos ficou a perigo. Muitos tiveram que ser absorvidos por outros bancos, com apoio do governo, ou socorridos pelo governo. O acúmulo de eventos indigestos, derrocadas de instituições bancárias, aquisições a preços de banana ou ajuda financeira governamental, trouxe perdas aos investidores e minou ainda mais a confiança. Além disso, as interligações entre os bancos causaram grande preocupação mútua em relação à capacidade de solvência dos demais. O risco de contraparte tornou-se a mais nova fonte de preocupações. Os bancos relataram perdas maciças. O aumento dos preços cotados para swaps de inadimplência de crédito, derivativos usados para apostar contra a qualidade de crédito dos bancos, implicou maiores chances de insolvência. Em resposta, os acionistas despejaram as ações dos bancos nas bolsas, forçando seus preços para baixo. Os investidores, a descoberto, vendiam incessantemente, aumentando a pressão baixista, tornando suas previsões pessimistas autorrealizáveis, reforçando ainda mais o círculo vicioso. Para combinar, o Lehman Brothers faliu após lhe ter sido negada a absorção ou socorro governamental. Somado a muitos outros eventos perturbadores ocorrendo simultaneamente, esse fato levou a nada além de pânico. Visto que os mercados reagiram negativamente aos problemas hipotecários em meados de 2007, mas ignoraram o potencial de contaminação para outras áreas, no final de 2008, todos jogaram a toalha. Os preços de todos os ativos, com exceção do ouro e dos títulos do tesouro, colapsaram. O valor dos ativos dos fundos que investiram valendo-se de capital emprestado, alavancagem ou margem, diminuiu de forma abrupta, e seus credores demandaram chamadas adicionais de capital.
Quando os fundos solicitaram mais tempo aos bancos, estes, em geral, não conseguiram ou não concederam. Como consequência, ocorreram vendas de portfólio em massa, aumentando ainda mais a pressão baixista sobre os preços. Um ambiente em tal condição fez com que os mercados fechassem as portas, ou seja, novos financiamentos tornaram-se praticamente impossíveis em todos os quadrantes dos mercados financeiros, mesmo aqueles totalmente alheios a casas e hipotecas. Em face da ação conjunta de todos esses fatores, as unidades econômicas em peso recuaram, recusando-se a comprar, investir ou expandir. O recuo econômico resultante foi rotulado de a Grande Recessão. Levada ao extremo nas últimas 15 semanas de 2008, a desaceleração do ciclo de crédito pareceu universal e sem parada. Poucas pessoas foram capazes de imaginar quaisquer forças capazes de deter esse processo ou, como descrito no capítulo anterior, qualquer cenário hipotético que fosse terrível demais para se tornar realidade. Um colapso total do sistema financeiro foi considerado uma possibilidade real. O fato é que a disposição dos potenciais provedores de capital para disponibilizá-lo varia violentamente, com um impacto profundo na economia e nos mercados. Não há dúvida de que a recente crise de crédito alcançou esse nível de gravidade porque os mercados de crédito congelaram e o capital tornou-se indisponível, exceto pelos governos. Open and shut. Estou convencido de que um colapso do sistema, com ramificações como as vistas na Grande Depressão, poderia ter ocorrido. O livro Stress Test, Teste de Estresse, do ex-secretário do Tesouro Timothy Geithner, confirma isso. Felizmente, contudo, o governo dos Estados Unidos tomou medidas que mudaram a situação. Elas incluíam a garantia dos títulos de dívida emitidos pelas empresas privadas, como mencionado anteriormente, e dos fundos de investimento. O socorro financeiro governamental demonstrou que a ajuda estava disponível e a falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, sugeriu que o governo estava diferenciando entre os bancos que valiam a pena salvar e os que não valiam. O mercado, em pânico, estava convicto de que depois do Lehman, o próximo a quebrar seria o Morgan Stanley, o Goldman Sachs, e seguiria, quando a espiral descendente foi detida com a confirmação do Mitsubishi UFJ, do Japão, do prometido investimento de 9 milhões no Morgan Stanley. É importante ressaltar que os eventos nos mercados de crédito acabaram demonstrando que os ciclos não podem seguir eternamente em uma direção, mesmo com eventos cataclísmicos generalizados. Os preços da dívida estavam em queda livre desde a falência do Lehman, até o final de 2008, ocasião em que os ingredientes para uma sólida recuperação do mercado já estavam presentes. Os fundos superalavancados que fizeram chamadas de margem receberam capital adicional, venderam ativos para reduzir a alavancagem, conforme necessário, ou foram liquidados. Os fundos e gerentes de investimento que recebiam avisos de investidores que desejavam se retirar no final do ano impunham restrições aos saques ou vendiam os ativos necessários para atendê-los. Os preços dos títulos de dívida chegaram a um ponto no qual os ganhos eram tão elevados que as vendas eram impraticáveis e as compras tornaram-se atraentes. E, em última análise, os participantes do mercado demonstraram que, quando a psicologia negativa é universal e as coisas não podem piorar, elas não o farão. Quando já não há otimismo algum e a absoluta aversão ao risco está em toda parte, torna-se possível chegar a um ponto em que os preços não têm como cair mais. E quando os preços param de cair, as pessoas tendem a sentir alívio, e com isso, o potencial para uma recuperação dos preços começa a surgir. A cotação dos preços dos títulos continuou a declinar no primeiro trimestre de 2009, uma vez que a compostura, a confiança e uma base de poder de compra ainda não haviam retornado completamente. Mas a capacidade dos investidores de comprar em grande escala era nenhuma no início do ano, devido aos fatores listados anteriormente. E quando a compra de juros se materializou no segundo trimestre, talvez porque os compradores de dívidas inadimplentes chegaram à conclusão de que haviam se retraído injustamente diante da assustadora possibilidade de comprar antes de os preços chegarem ao fundo do poço, a escassez de oferta contribuiu para um poderoso movimento para cima. A crise financeira global mostra o ciclo de crédito em seu maior nível desde a Grande Depressão. Historicamente, os mercados de dívida haviam sido marcados pelo conservadorismo geral, o que significa que os excessos no lado positivo eram limitados e a maioria das bolhas ocorria no mercado acionário. Certamente, foi o caso do grande crash de 1929. Mas a criação do mercado de títulos de alto risco no final da década de 1970 deu início a uma liberalização do investimento em dívida, e o ambiente econômico geralmente positivo das 3 décadas subsequentes proporcionou a aqueles que se aventuraram nisso uma experiência global favorável. Essa combinação levou a uma forte tendência a aceitar instrumentos de dívida de ratings baixos e não tradicionais. Houve períodos de enfraquecimento dessas operações em 1990 e 1991, relacionados a falências generalizadas entre as aquisições altamente alavancadas da década de 1980. Em 2002, decorrentes do exagero endividamento para financiar o excesso de construções na indústria de telecomunicações, o que levou a fortes rebaixamentos que coincidiram com vários e famosos escândalos contábeis corporativos.
Os efeitos disso, porém, foram limitados devido à natureza isolada de suas causas. Só em 2007 e 2008, os mercados financeiros testemunharam o primeiro pânico difundido pela dívida, com reflexos em toda a economia. Assim, a CFG se constituiu no exemplo final do pleno efeito do ciclo de crédito. Como descrevi em Open and Shut, o ciclo do mercado de capitais é simples em sua operação, e sua mensagem é fácil de perceber. Um mercado de crédito tenso e cauteloso geralmente decorre de, leva ou conota coisas como estas: medo de perder dinheiro, maior aversão ao risco e ceticismo, falta de vontade de emprestar e investir, não importando o mérito, escassez generalizada de capital, contração econômica e dificuldade de refinanciamento das dívidas, inadimplências, quebras e reestruturações, baixa nos preços dos ativos, elevado potencial de retorno, risco baixo e excessivos prêmios de risco. Tomados em conjunto, esses elementos indicam épocas muito favoráveis para investir. É evidente, contudo, que devido ao papel desempenhado pelo medo e pela aversão ao risco em sua criação, a maioria das pessoas evita investir nesse estado de coisas. Isso torna difícil para a maioria das pessoas investir quando o ciclo de capital é negativo e potencialmente lucrativo. Por outro lado, o mercado de capitais generoso é geralmente associado ao seguinte: receio de perder oportunidades lucrativas, reduzida aversão ao risco e do ceticismo, e consequentemente diminuição das preocupações, muito dinheiro atrás de poucos negócios, propensão a adquirir títulos em maior quantidade, disposição para comprar títulos de menor qualidade, altos preços de ativos, baixos retornos prospectivos, altos riscos e baixos prêmios de risco. Fica claro, a partir dessa lista de fatores, que a excessiva generosidade nos mercados de capitais decorre de uma falta de prudência. Portanto, isso deveria sinalizar aos investidores uma das bandeiras vermelhas das mais nítidas. Um mercado de capitais escancarado surge quando as notícias são boas, os preços dos ativos estão subindo, o otimismo está em alta e tudo parece possível. Mas, invariavelmente, traz consigo a emissão de títulos insalubres e superfaturados, e patamares de dívida que, por fim, resultarão em ruína. A questão, a propósito da qualidade da emissão de novos títulos em um mercado de capitais ostensivamente acessível, merece atenção especial. A diminuição da aversão ao risco e o ceticismo, e o maior foco em garantir que as oportunidades não sejam perdidas, em vez de evitar perdas, levam os investidores franqueados a uma quantidade maior de emissões. Os mesmos fatores tornam os investidores dispostos a comprar títulos de menor qualidade. Quando o ciclo de crédito está em expansão, as estatísticas sobre novas emissões deixam claro que os investidores estão comprando novas emissões em maior quantidade. Mas a aceitação de títulos de menor qualidade é um pouco mais sutil. Embora existam classificações de crédito e cláusulas contratuais de proteção a serem observadas, pode ser preciso esforço e tino para entender o significado dessas coisas. O frenesi, causado pela disponibilidade excessiva de fundos, reconhecer e resistir a essa tendência parece estar além da capacidade da maioria dos participantes do mercado. Esta é uma das muitas razões pelas quais as consequências de um mercado de capitais excessivamente generoso incluem perdas, contração econômica e uma subsequente relutância em emprestar dinheiro. O resultado final da conjugação de todos os itens anteriores é que mercados de crédito generosos geralmente estão associados a preços elevados de ativos e prejuízos subsequentes, enquanto a escassez de crédito proporciona barganhar preços e grandes oportunidades de lucro. Open and Shut. O objetivo principal deste livro não é ajudá-lo a entender os ciclos depois que eles ocorrem, como a crise financeira global, conforme tão longamente descrito. Em vez disso, é permitir que você sinta onde estamos nos vários ciclos em tempo real e possa, assim, tomar as medidas apropriadas. A chave para lidar com o ciclo de crédito está em reconhecer que ele atinge seu ápice quando as coisas vão bem por um tempo. As notícias estão boas, a aversão ao risco está baixa e os investidores estão ansiosos. Isso torna mais fácil para os tomadores de empréstimo levantar dinheiro e faz com que compradores e investidores disputem entre si a oportunidade de fornecê-lo. Daí resultam financiamentos baratos, baixos padrões de crédito, negócios pouco sólidos e imprudente ampliação de crédito. São os mutuários que dão as cartas quando a janela de crédito está aberta. Não quem concede o empréstimo ou investe. As implicações de tudo isso devem ser óbvias. Vá com cautela. Exatamente o oposto torna-se verdadeiro, no outro extremo do ciclo de crédito. Seu ponto mais baixo é atingido quando os acontecimentos são desagradáveis. A aversão ao risco aumenta e os investidores ficam deprimidos. Sob tais circunstâncias, ninguém quer fornecer capital. O mercado de crédito congela e propostas implorarão para serem aceitas. Isso coloca as cartas nas mãos dos provedores de capital, em vez dos tomadores de empréstimo. Como o endividamento é difícil e o capital geralmente não está disponível, aqueles que o possuem e estão dispostos a participar podem exigir padrões mais rigorosos, insistir em fortes estruturas de empréstimo
e cláusulas de proteção e demorar retornos prospectivos elevados. São coisas como essas que fornecem a margem de segurança necessária para um investimento superior. Quando esses fatores estão postos, os investidores devem entrar em um modo agressivo. O investimento superior não é caracterizado pela compra de ativos de alta qualidade, mas por comprar quando o negócio é bom, o preço é baixo, o retorno potencial é substancial e o risco é limitado. Tais condições são muito mais comuns quando os mercados de crédito estão na parte menos eufórica e mais rigorosa de seu ciclo. A fase de portas fechadas do ciclo de crédito provavelmente faz surgir mais barganhas do que qualquer outro fator isolado. Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança.